Olá! Nesse vídeo veremos como configurar os elementos de suprimento de energia no simulador FluidSim 4.2. Na nossa aula veremos os componentes compressores, reservatórios de ar, unidade de condicionamento de ar, preparação do ar, separados por filtros, drenos, lubrificador, resfriador e secador, e veremos como configurar todos esses elementos no simulador FluidSim 4.2. Vamos olhar somente a nossa aba de elementos de suprimento de energia. Vamos inserir uma nova folha. Vamos clicar aqui no mais e vamos em elementos de suprimento de energia. Vamos clicar aqui nesse sinal de mais. Aqui nós temos os nossos elementos de suprimento de energia que fornecem a nossa energia pneumática. A gente também vai ter os elementos de distribuição do ar comprimido, os reservatórios que a gente vai estar verificando. Eu vou clicar aqui no símbolo de compressor, um símbolo genérico. Vou clicar aqui no nosso compressor e vou clicar aqui num compressor com uma seta. Observem que esses três itens, eu vou dar um zoom aqui. Esses três itens aqui representam compressores. Todos eles fazem a mesma função que é a do compressor, que é fornecer energia para o nosso sistema pneumático. O que acontece aqui é que quando eu dou dois cliques com o botão esquerdo em cima, dei um clique e ele ficou cinza, dou mais um clique, o que aparece para mim aqui é que eu tenho a minha pressão de operação, que está regulada em 6, e eu tenho o meu fluxo máximo, a minha vazão máxima do meu compressor. Então esse aqui é o símbolo de um compressor genérico, ok? Quando eu clico sobre o símbolo de compressor, aparece para mim as mesmas opções. Observem aqui, ó, pressão de operação, podendo chegar ali, né, de 0 a 20 bar, posso colocar ela em megapascal ou em PSI, e eu tenho a minha vazão máxima, né, que eu posso ter aqui em litros por minuto, galões americanos ou galões imperiais, ok? E quando eu tenho aqui o meu compressor variável, né, aparece também as mesmas opções, ó, a pressão de operação e o meu fluxo, a minha vazão máxima. Então, os três fazem a mesma coisa, né? Vocês vão observar ao longo do nosso curso que todo componente que tem uma seta a 45 graus quer dizer que ele é variável. Só que como a gente está num simulador, esse símbolo de compressor não possui a seta, mas ele também é variável. Posso colocar aqui para ele trabalhar numa pressão de 10 bar, por exemplo, ok? Então posso estar mudando, né? Então os três primeiros aqui são os nossos compressores. Eu vou estar deletando eles aqui. Os dois próximos, nós temos aqui o símbolo detalhado de uma unidade de conservação de energia e o símbolo simplificado de uma unidade de conservação de energia que comumente conhecemos como lubrefil. Quando eu dou dois cliques sobre essa unidade de conservação, aparece para mim a pressão que eu vou estar ajustando. Então imagine que o nosso compressor está regulado com uma pressão de trabalho de 10, mas o meu equipamento eu vou estar utilizando uma pressão de 6 bar. E a vazão que o nosso lubrefil suporta, né? Eu posso estar regulando aqui. Quando eu venho na simbologia simplificada, eu possuo as mesmas opções, ok? Então, aqui tanto faz estar utilizando um ou outro. Para selecionar, eu vou clicar no meu botão esquerdo, vou segurá-lo e vou arrastar aqui da direita para a esquerda, selecionando os dois e clicando no botão de delete. Os próximos dois componentes são os nossos reservatórios de ar comprimido. A diferença é que um possui apenas uma ligação e o outro possui duas ligações, onde eu posso ter uma entrada e uma saída. Quando eu dou dois cliques sobre ele, aparece aqui o volume em que ele pode estar armazenando e a opção de display de pressão. Então ele pode estar mostrando a pressão que está dentro desse reservatório. Nesse aqui vai aparecer as mesmas opções, ok?
Algo importante que eu não mostrei aqui, quando eu clico com o botão direito sobre o componente, aparece a opção propriedades, que é essa que a gente está verificando, ou eu posso clicar com o botão direito e ver a descrição do componente. Então aqui aparece uma imagem bem legal do nosso componente, o símbolo dele e uma descrição. O nosso simulador ele está em inglês, porém toda essa parte de descrição e mostrando a parte didática de cada componente está em alemão. Então fica um pouco difícil de a gente estar fazendo a tradução em alemão, mas mostra aqui o nosso componente, né? Então eu vou estar deletando os dois aqui. E aonde eu mostrei aqui, eu vou colocar um compressor e vou colocar aqui o meu lubrifio. As imagens vão ser a mesma. Então eu vou clicar com o botão direito e vou em descrição dos meus componentes, aparece aqui um compressor, né? Então é o mesmo desenho de compressor para as três opções. E aqui aparece o mesmo desenho, né? Em que a Festo, vários dos seus componentes não estão mais usando lubrificação, então aqui eu tenho somente uma montagem com filtro de ar e o regulador, né? Então quem estranhou aqui um pouquinho a simbologia ter somente o filtro de ar e o regulador, é porque a Festo, vários dos seus componentes já não estão mais sendo lubrificados, né? Então estou deletando eles aqui. Os próximos aqui a gente tem um filtro, a simbologia do filtro de ar comprimido, né? Eu não possuo muitas opções, somente o fluxo padrão aqui, a vazão nominal padrão que vai estar passando por esse filtro, que eu posso estar fazendo a regulagem. Estou aqui demonstrando ele, aqui aparece uma imagem um pouquinho diferente, né? Então aqui só está mostrando o filtro, né, de ar comprimido. Então o elemento filtrante está aqui e esse aqui é o nosso elemento filtro de ar. Aqui eu possuo o símbolo de dreno manual junto com o filtro, ou que eu posso ter a opção também de dreno automático, né? Então se eu clicar aqui, eu possuo sempre as mesmas opções aqui na aba propriedades. Se eu clicar na descrição dos componentes, aparece aqui uma imagem, né, em que eu tenho aqui um dreno manual e que aqui, vamos ver se a gente qual o nosso componente que eu tenho, também vai aparecer a mesma imagem, mas seria um dreno manual e um dreno automático. Os dois próximos, né, que a gente tem seriam os filtros. Aqui é o exemplo, né? Aqui eu tenho só os drenos aqui, né? E aqui eu tenho o filtro com os drenos, né? Então aqui eu tenho a simbologia dos filtros com os drenos e daqui só dos drenos, ok? Então você vai estar utilizando somente uma dessas quatro. Aqui eu tenho a simbologia do lubrificador e observem que ela é diferente, né? Enquanto no filtro são 3 linhas tracejadas aqui e aqui embaixo eu tenho um símbolo de condensado, né? Aqui eu tenho só um tracinho que significa o lubrificador. Se a gente der 2 cliques sobre ele, observem que na aba propriedades só aparece aqui a nossa vazão nominal padrão, que no caso aqui está de 1000 litros por minuto. Se eu clicar com o botão direito e verificar o meu componente, aqui vai aparecer o que a gente tem de lubrificador, né? Onde eu tenho um copo com uma mangueirinha, onde eu coloco o meu lubrificante aqui, e aqui eu tenho o gotejador, né? Então se eu tenho uma pistola pneumática, uma parafusadeira que precisa ser lubrificada, eu preciso desse componente aqui. O próximo componente que a gente tem é o nosso cooler, que no final é um resfriador ar-ar, né? Então as opções que a gente tem de propriedades de regulagem é novamente só a vazão, a nosso descrição do nosso componente aqui. Observem que não aparece nada, né? Não aparece nenhuma imagem, ele é um trocador de calor, então estou deletando ele aqui. E a nossa última opção é um secador de ar comprimido, né? Então vou dar 2 cliques aqui para verificar as opções de propriedades, e aqui não tem muito o que configurar, porque é só a nossa vazão nominal padrão. E quando eu clico aqui para verificar o meu componente, aparece aqui um secador de ar comprimido, um elemento aqui que vai fazer a secagem do nosso ar, ok?
O que é interessante a gente ter em todos os circuitos pneumáticos aqui nessa aba de suprimentos de energia? O interessante é a gente sempre representar aqui a nossa unidade de condicionamento de ar, o nosso lubrifil, e o nosso compressor. Então a gente deve ter sempre como componentes base esses dois aqui. Bom, Bruno, por que você não utiliza o símbolo de compressor aqui? Vou mostrar para vocês. No final aqui eu vou colocar um atuador só para ele não dar uma mensagem de erro, ok? Não é a montagem correta, mas é só para não dar uma mensagem de erro. Se eu clicar aqui em simular, Start, observem que não aparece nenhuma mensagem de erro aqui para mim. Agora, se eu retirar o símbolo genérico de compressor e eu colocar o símbolo de compressor aqui, o símbolo de compressor vai ligado ao lubrifil e aqui não tenho nenhuma ligação. Então eu vou estar fazendo o quê? Vou estar simulando e vai aparecer uma mensagem de erro aqui, ó, conexões abertas. E ele mostra para mim qual é a conexão que está aberta. Eu posso cancelar e arrumar, ou eu posso clicar em OK e aceitar que a simulação aconteça desse jeito. E observem que vai funcionar, tá? Porque o compressor aqui, o que eu poderia estar colocando aqui é um filtro de ar, né? Ou eu poderia estar colocando o próprio símbolo do compressor aqui novamente e que ele não iria mostrar esse problema. Por isso que o ideal aqui é estarmos utilizando essa simbologia genérica aqui de compressor, que com essa simbologia não teremos nenhum problema, né? O que é o interessante aqui, que eu posso clicar aqui no meu lubrifil e eu vou regular uma pressão para 0. Então observem aqui o que vai acontecer agora. Do meu compressor até o meu lubrifil, está mostrando uma linha azul aqui, ó, azul forte. Isso quer dizer que aqui está pressurizado, ó, porque o meu compressor está com uma pressão de 6 bar. Mas o meu lubrifil aqui, a regulagem de ar que eu fiz foi para 0 bar. Então, quando uma mangueira, uma tubulação não está pressurizada, ela fica nessa cor azul claro. Então, quando eu vir aqui e regular, por exemplo, para 5 bar, observem que ele já ficou azul escuro, está mostrando que está pressurizado. Então, esse aqui é o que a gente tinha para ver na aba de suprimentos de energia na nossa biblioteca de pneumática.